qual é a função de cada um. Hoje eu vou estar aqui iniciando o tema, o nome do tema é a função de cada um, ou o lugar de cada um. Eu estava vendo um debate entre um ateu e um pastor, e o ateu ele estava ali citando que a Bíblia ela é muito machista porque ele citou aqui o texto de 1 Coríntios 11:9, né? Que está escrito assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aí ele diz que a Bíblia é muito machista porque Deus mesmo, menos que despreza a mulher, menospreza a mulher nesse sentido, porque ele criou a mulher por causa do homem. Aí ele diz que os discípulos poderiam ser 6 mulheres e 6 homens. Ele diz também que poderia ter mais mulheres para escrever a Bíblia. E aí o pastor ali tentando explicar para ele o porquê dos acontecimentos, e o pastor ele então ajuntando vários argumentos. Só que eu senti falta ali de um argumento que ele deixou faltar. Porque primeiramente, antes de tudo, quando vamos explicar, quando estamos cientes e vamos explicar a verdade, vamos então pregar o evangelho, temos que ter uma coisa na nossa cabeça. Não podemos estar ali apenas para apresentar o nosso conhecimento bíblico. Não podemos estar ali para mostrar a nossa sabedoria para as pessoas. Devemos estar cientes de uma coisa. Estamos explicando para as pessoas a verdade porque queremos levar as pessoas a Jesus. E não porque queremos que as pessoas olhem para os nossos conhecimentos. Até porque está escrito lá em Provérbios 3:7, está escrito assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme a Deus e aparta-te do mal. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Então, o pastor ele explicando, ele esqueceu de citar um argumento que ficou faltando. E o ateu, quando ele leu esse versículo 9 aqui, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem, ele não leu, ou ele não entendeu, não colocou o foco dele nos versículos anteriores. Porque nesse mesmo capítulo, está escrito ali no capítulo 11, no versículo 3 de 1 Coríntios. Quero, entretanto, que saibais ser de Cristo, o cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aqui ele está falando, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Por que ele está citando que Deus é a cabeça de Cristo, no caso o Pai é a cabeça de Cristo, o homem é a cabeça da mulher, e o homem é a cabeça da mulher? Porque cada um tem a sua função. Então, por exemplo, assim, quando eu vou citar lá em Colossenses 1, no versículo 19, que está escrito assim, Colossenses 1, 19, está escrito o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Está escrito em Colossenses 1:19. Então, o que significa? Que cada um, os três da divindade, os três da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tiveram uma certa reunião, e decidiram a função de cada um. Então, Cristo, ele não invade a função do Pai, o Pai não invade a função do Espírito Santo, e o Espírito Santo não invade a função de Cristo. Cada um é Deus, cada um é independente, mas cada um tem lá a sua função. Então, quando ele fala aqui que o Deus é a cabeça de Cristo, é porque a função de Cristo é interceder por nós ao Pai. A função do Espírito Santo é nos levar para a santificação, para que Cristo possa interceder por nós ao Pai. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a função do Pai é carregar toda a divindade, como nós aqui estejamos vendo em Colossenses 1:19, que está escrito assim: foi do agrado do Pai que toda a plenitude, toda a divindade
estivesse nele. Então, se olharmos para o Pai, na hora morremos. Se olharmos para o Pai, imediatamente morremos. Porque a divindade, toda a plenitude está no Pai. Então, cada um tem lá a sua função. O Pai, a função do Pai é como juiz, e a função de Cristo é interceder por nós como nosso advogado. Então, quando ele diz aqui, quando o ateu argumenta que poderia ter 6 discípulos mulheres, 6 discípulas e 6 discípulos, porque para ficar num modo equilibrado entre o homem e a mulher, é porque ele não entendeu a função de cada um. A função da mulher é trabalhar nos afazeres de casa. A função do homem é fazer o pão de cada dia. No suor do teu rosto ganharás o teu pão. A função da mulher é, então, alimentar os filhos. A função da mulher é cuidar dos afazeres de casa. E cada um tem ali a sua função. Tudo bem, eu não estou aqui abolindo da mulher trabalhar. Eu só estou dizendo que cada um tem lá a sua função. Agora tem lá os seus... como é que eu posso dizer? Cada acontecimento tem cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Então, quando está dizendo aqui em 1 Coríntios 11:9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher criada por causa do homem, é porque Deus, ele realmente criou o homem e a mulher para que eles fossem fossem uma só carne, que o homem e a mulher tivessem uma relação tão íntima que eles fossem uma só carne, para então um ajudar o outro, ter uma ajuda mútua entre os dois, entre o homem e a mulher. E percebemos também que Jesus é Deus, porque lá em João, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. E entre outros versículos, por exemplo, lá em Lucas 22:42, as pessoas têm esse questionamento, porque Jesus, ele pergunta assim: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que não faça tua vontade, e sim a minha. Então as pessoas têm esse questionamento se Jesus é Deus ou não por essa pergunta, porque se ele perguntou se poderia fazer outra vontade totalmente ao contrário da vontade do Pai, ele poderia ser ou não um Deus, mas ali ele estava sentindo o sofrimento humano, o sofrimento da carne humana. Então, quando Jesus veio aqui à Terra, ele esteve 100% humano, 100% Deus. Mas ele sempre esteve em comunhão com Deus e sempre esteve em comunhão com a vontade de Deus. Contudo, então, Deus deixa bem claro a função de cada um. A função do Espírito Santo é a justificação por nós. Ele tem a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus tem a função de interceder por nós ao Pai. O Pai tem a função de ser o nosso juiz. O Pai tem a função de carregar toda a divindade para Ele. Então, que possamos, então, antes de elaborarmos uma tese, antes de tirarmos a nossa própria conclusão, temos que estar realmente cientes do que estamos falando. Temos que examinar as Escrituras para, então, conhecer sobre como que Paulo está dizendo, conhecer a maneira de que as Escrituras estão se expressando. E eu quero te convidar agora para fazer uma oração comigo. Papai do céu, peço perdão por todos os nossos pecados, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradeço por tudo realmente, Pai. Te peço também que o Senhor nos ajude a me arrepender dos nossos pecados. E é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E se você deseja que essa mensagem, então, passe para outros seus amigos, que essa mensagem seja compartilhada, se inscreva no canal, curte se você realmente gostou do vídeo. E que a paz de Deus esteja com todos.